Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. Na atual conjuntura, se o Vasco elimina o Flamengo, é ida e volta, né? 2 jogos. Se o Vasco elimina o Flamengo, de novo, com todo o respeito histórico, estou falando de momento, que já dura alguns anos, esse momento já vem há algum tempo, né? O Vasco eliminar esse Flamengo realmente para comemorar semanas. Não esqueça que tem outros compromissos, mas semanas. Agora, porque ontem, quer ver, ó, eu tenho uma medida aqui que é a expressão facial do Pascoalzito. Então vamos lá. Termina o jogo, Pascoalzito. Torcedor do Vasco. O Vasco está classificado. Vamos lá. E aí vem alguém e fala, ô torcedor, o adversário é o Flamengo. É o Flamengo. E aí, hein, Pascoalzito? E aí eu ficarei muito surpreso se o Vasco se classificar. Porque você tem que... Até mesmo o próprio treinador, o Carille, disse na entrevista que o Vasco está atrás dos outros grandes do futebol carioca. E olha, que ele colocou o Botafogo, que ele venceu, colocou o Fluminense e colocou o Flamengo no pacote, né? O Fluminense também não fez um jogo maravilhoso, não, né? Não, o Fluminense está mais irritando a torcida do que jogando, né? Foi vaiado o time. É uma outra coisa, é mais irritante do que jogando. Agora, o Vasco... o Silas falou agora há pouco que quando os grandes se cruzarem no futebol paulista, aí a gente vai ter uma medida do que vai acontecer. Uhum. Porque aí o Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos, aí a gente vai saber o que vai acontecer. A gente não sabe, porque todos eles vão disputar. Agora, o Vasco e Flamengo, há uma disparidade muito grande de força. A força é muito, 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 muito desigual, né? Porque você vai ter o incomparável do Flamengo... Incomparável! Então, contra o Vasco da Gama. Entendeu? Há uma distância entre eles, taticamente, tecnicamente, qualidade individual. A gente pode colocar vários fatores em que o Flamengo é superior. Agora, o Vegete está querendo jogar, acredito que ele vai contagiar os outros jogadores... né? Porque ele tem essa capacidade de contagiar os seus companheiros para promover um jogo sensacional, o Maracanã lotado e tal, essas coisas todas que eu acho muito positivo. Mas não, confesso para vocês que para mim... Sábado, Pascoal, sábado de carnaval no Rio de Janeiro, Maracanã, então, imagina. Quem já foi, porque ou vai na escola de samba, ou antes ou depois, né? Ou já vai arrumadinho para a escola de samba, mas vai lá ver o jogo. Então sim, porque aí você já faz aquela conexão, terminou, já vai pra lá. E não é tão longe dali também. E não é tão distante dali. Dá pra ir até a pé. Se o cara tiver coragem, vai a pé. Sair do Maracanã pra avenida, lá vai dar pra ir a pé. Agora não sei como é assim, o Flamengo tem muito mais alternativas de jogador, o Flamengo tem muito mais plano tático, tem muito mais... O Flamengo pode jogar com 2 jogadores abertos pelas pontas, o Flamengo pode jogar com jogadores com muita qualidade por dentro, só um centroavante que o Flamengo precisava ter, que era o Pedro. Aí, para mim, seria uma exorbitância, né? Quando o Pedro puder jogar... Eu tô sentindo que você vai realmente colocar uma vantagem lá na lua pro Flamengo. Porque é o seguinte, hein? Não, o Flamengo é favoritaço. Favoritaço. Contra o Vasco da Gama. É favoritaço se passar o Volta Redonda. É favoritaço se passar o Fluminense. Não, ele é favorito contra qualquer um ali. Mas é o seguinte... favorito que o senhor está sendo modesto. Tá, favoritaço. Isso. Tá. Então é o seguinte, tem uma escalinha ali, ó, 0 a 10. Qual é a chance do Vasco eliminar o Flamengo numa escala de 0 a 10? A última vez que isso aconteceu no Campeonato Carioca, lembra aqui o Ricardo? 2016. Já vai 9 anos nessa brincadeira. Foi 2 a 0 para o Vasco. De 0 a 10. Qual a chance do Vasco? Qual a chance do Vasco de 0 a 10? Não, porque todo jogo... Eu estava lá, hein, William? Zinho. Todo jogo, o time que tem menor qualidade técnica vai ter pelo menos uma ou outra oportunidade de fazer um gol. Não se enrosque nas palavras. Eu vou colocar para hein? você de 0 a 10, 2. 2. Zinho, era o Jorginho o treinador do Vasco, é isso? Isso, eu era auxiliar do Jorginho. Foi o último título carioca do Vasco, né? 2016 nós fomos campeões em cima do Botafogo no Maracanã. Olha, o Flamengo, daqueles times que eu falei no Brasil, que já desempenham um bom futebol, o Flamengo é o primeiro deles, né? Aí eu coloco um pouco o Corinthians,
mesmo oscilando um pouquinho, mas o Corinthians também faz um início muito bom, né? O Atlético Mineiro deu uma encaixada, lá em Minas também, eu estou gostando. E o Bahia, que está na semifinal também do Campeonato Baiano e que vai atropelar o The Strong amanhã, nesse jogo lá na Fonte Nova. Então, assim, o Flamengo com isso tudo que foi falado pelo Pascoal, e assim, a gente analisando, o Felipe Luiz, você viu o que ele falou do Luiz Araújo, depois do jogo? Que ele vai embora para casa com aquele sentimento que parece que ele não está sendo justo, porque o cara está entrando, faz gol, o cara vai, entra, o campo está falando, está pedindo passagem, está querendo, quer ser titular, merecia já ser titular. É porque aí o Cebolinha entrou, infelizmente machucou, sentiu, né? Mas é um cara que é titular pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique pode fazer o lado esquerdo, aí o Plata tá bem do outro lado, aí entra um moleque que faz um golaço, gol de placa lá no Maracanã, do Matheus Gonçalves, aí o debochado tá no meio, o Arrascaeta. Assim, é um time, Gerson, é um time que realmente tem muitas opções, e os jogadores, o Felipe Luiz falou uma coisa que eu percebo também, isso tá dando gosto de ver no Flamengo. Os jogadores estão com fome, com vontade de ser campeão. Não tem essa coisa de o regional, o estadual. Os caras comemoraram o título da Taça Guanabara. Os caras comemoraram o título da Supercopa. O Flamengo já ganhou 2 títulos no ano. Então, assim, essa vontade, essa sede por conquistar, por levantar taça, por estar satisfeito com aquilo que está sendo planejado para os atletas, e todos. Você vê quem está no banco não está de bico, está entrando, está querendo. Isso faz o Flamengo muito favorito no Rio de Janeiro. Tá bem acima, porque a gente está vendo o rendimento das outras equipes. Agora, é clássico, é decisão, agora é a semifinal, ida e volta. Mesmo com esse favoritismo enorme do Flamengo, a gente tem que olhar o outro lado, a tradição, às vezes a coisa não encaixa no dia. É porque com 2 jogos fica mais difícil para o Vasco. Mas eu colocaria 70-30, né? Nessa coisa do 7-3 para o Flamengo. Deu um bocadinho mais ali pro Vasco. E o Silas, hein? 7-3. 7-3 também? 7-3. Mesmo o Carille sendo um cara muito bom no que diz respeito a armar a defesa. O Carille sabe quando precisa defender. Agora, se fosse um jogo só, eu subiria 4... Vasco 60-40, mas 2 jogos eu também vejo. E o Vasco ainda. O Vasco tem o Verrete, ou o Vegete, tem o Coutinho, mas o Coutinho ainda, o Payet, ou seja, não é aquele time que você olha assim, por exemplo, na zaga, por exemplo, o João Vitor, o Freitas, o Léo Jardim é um baita de um goleiro, mas aí vai enfrentar um Flamengo, e olha que a gente está falando de um Flamengo que tem bastante gente fora. Tem bastante gente machucada, tem bastante gente que se machucou, o Cebolinha se machuca no jogo. Entra o Luiz Araújo, o menino Matheus Gonçalves, um fenômeno. O Wesley nem jogou, porque ele poupou o Wesley para botar o Varela para jogar. Sim. Então, tá voando, Wesley. Então, assim, ele tem... O Léo Pereira jogou de lateral esquerdo. Exato. O Léo Pereira joga de lateral esquerdo, sendo que ele tem um monte de laterais esquerdos lá. Agora, o Felipe Luiz, nas entrevistas dele, desde sempre ele está falando o seguinte... Não vai jogar nome, não vai jogar jogador novo, não vai jogar jogador velho, vai jogar aquele que der a dinâmica que eu quero que o Flamengo tenha. Está sabendo fazer a gestão da carga, essa coisa toda, mas você vê um Flamengo, como o Zinho falou, comemoraram a Taça Rio. Ou seja, que é um campeonato que... Guanabara. Taça Guanabara. Que não é aquela taça para se comemorar, assim, sabendo que você ainda tem coisa pela frente. Mas isso é a vontade de ganhar... A mentalidade no Flamengo está completamente diferente da mentalidade no Botafogo. Justo. Aí é coisa de quem vem de cima. A coisa vem de cima e é isso que está acontecendo. Boa, E é isso que está acontecendo. A gente vê um Flamengo com sangue nos olhos. Flamengo com vontade. O que acontece no Botafogo não é que os jogadores não têm vontade, mas vem uma declaração lá de cima do tipo, olha, essa Supercopa aí para mim não quer dizer nada, eu prefiro chorar no começo da temporada e sorrir no fim. O que me interessa mesmo é Libertadores, é Super Mundial, Brasileiro e tal. Tudo bem, correto. Copa do Brasil, para todo mundo, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Botafogo, para esses clubes, é por aí mesmo. O que temos no momento. Só que... Mas você tem que se preparar para isso, O que a gente tem para hoje? Até chegar o filé mignon, até chegar aquele prato principal, aquela lasanha...
É o feijãozinho com arroz, lasanha é bom, hein? Lasanha é bom, hein? Nossa Senhora. Aí, até por enquanto, tem o feijãozinho com arroz, aquela batatinha frita, sabe? Pô, bom, é gostosinho, é gostosinho, é gostosinho. Experimenta não comer pra você ver o que acontece. Frita um ovinho. Não é com ovinho ali, mas é um prato mais simples, mas é bom, temperinho gostoso, dá certo, é legal, dá uma voltinha olímpica ali, evita William. corneta, evita problema. Não é fácil não, viu?